Bom, pessoal, já estamos na questão 9, uma questão de morfologia, né? Vamos aí falar um pouco de verbo, ok? Vamos ver o verbo aqui que está acontecendo. Vamos lá. Sobre o trecho, acompanhei-o com atenção durante todo o tempo e testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção. Pode-se afirmar que... Vamos lá, gente. Letra A. O verbo testemunho está mal empregado, pois deveria, título de paralelismo, seguir o tempo verbal expresso em acompanhei. Gente, o paralelismo verbal não é questão de estar todos os verbos no mesmo tempo, não, né? É questão de você usar formalmente o verbo, né? Então, por exemplo, vamos pegar um paralelismo verbal, né? Vou escrever aqui, ó. Se eu soubesse eu falaria. Ó, isso aqui eu tenho os meus dois verbos, o saber, né? E o falar, eu tenho um paralelismo verbal. Então, qual é o paralelismo? Quando eu tenho aqui, né, ó, é o pretérito imperfeito do subjuntivo, eu vou usar o futuro do pretérito do modo indicativo. Então, lá, se eu soubesse, eu falaria. Então, eu tenho, eu uso sempre o pretérito imperfeito do subjuntivo junto, né, na outra oração, com o futuro do pretérito do modo indicativo. Isso é um paralelismo verbal. Então, o verbo está mal empregado, pois a título de paralelismo, eu preciso no paralelismo ter todos os verbos no mesmo tempo? Não, isso não é uma verdade. Então, está aí um exemplo de paralelismo verbal em que cada verbo está num tempo, né? Então, a letra A eu não posso considerar, tá? Vamos lá. O tempo verbal de acompanhei deveria estar conjugado no mesmo modo e tempo do verbo testemunho, pois as ações ocorreram no passado. Olha só, testemunho está no presente, né? Então, você está dizendo que você deve pegar um verbo do passado, que é o acompanhei, né? Então, aqui, esse aqui é um pretérito, né? É o pretérito perfeito. Então, ele está dizendo que você tem que pegar um verbo do pretérito perfeito, do passado, colocar no presente para que tudo fique no passado? Essa aí não dá, né? Vamos lá. As conjugações verbais apresentadas são legítimas, pois o narrador, em um recorte temporal, testemunha o fato que acompanhou em um presente projetado no futuro, né? Gente, basicamente é isso mesmo. Vamos voltar. Se você voltar no texto, o que você... Esse recorte no texto, o que está acontecendo? O nadador ainda não atingiu o telhado vermelho. Então, qual é o momento do texto em que ele faz essa projeção aí do que ele vai falar, né? O nadador está no presente. O que o nadador está fazendo? Nadando na frente dele. E no futuro vai atingir o telhado vermelho e sumir da vista dele, né? Então, qual é o recorte temporal? O presente ele está vendo o nadador. E o futuro atingirá o telhado vermelho. Esse é o recorte. Então, o que
essa afirmação que ele pretende fazer, né? Assim que o nadador atingir o telhado. Então, o que está acontecendo aí? O presente, que é o nadador nadando, ele passou para o pretérito, né? Para o passado, passou para o pretérito perfeito, né? E o futuro, que é quando ele atingirá o telhado vermelho, então, que é a partir do momento que ele vai testemunhar, né? Então, ele pega o futuro e traz para o presente, né? Então, vamos lá. O presente, que é o nadador, ele vendo o nadador nadando. O presente, ele passou para o pretérito. E o futuro deste momento, que é o atingir o telhado, e é quando ele vai testemunhar, ele só vai testemunhar quando ele atingir o telhado, né? Ele passa, então, esse futuro para o presente. Ele retrocede um tempo verbal, digamos assim, tá? O presente passa a pretérito e o futuro passa a presente. Então, o que ele fez? Acompanhei, o acompanho, né? Acompanho. O momento que ele está fazendo é o acompanho. Então, o acompanho virou acompanhei. E o testemunharei, que é assim que ele atingiu o telhado, ele passou para o presente, retrocedeu um tempo, virou testemunho, né? Então, a letra C é uma verdade. As conjugações verbais apresentadas são legítimas, pois o narrador, em um recorte temporal, ele testemunha o fato que acompanhou em um presente projetado no futuro. Exatamente. O presente é o futuro, é quando ele atingir o telhado vermelho que ele vai testemunhar, né? Então, o presente está projetado no futuro, né? Questão difícil, chatinha, bastante chata essa aí, né? Mas a letra C é a nossa verdadeira. Vamos terminar analisando aqui as outras. Ambos os verbos deveriam estar conjugados no presente, já que o narrador conta o que acontece no tempo presente, evidenciando no trecho: agora não sou mais responsável. Esse agora aqui, gente, é futuro, tá? Então não é presente, isso aqui é um futuro. Quando que ele não vai ser mais responsável? Depois que o nadador atingir o telhado, ou seja, sumir da vista dele, né? Então, olha lá, acontece no presente, evidenciado no trecho agora. Não, esse trecho dá futuro, ok? As conjugações estão corretas, porque quando se usa um verbo no pretérito perfeito indicativo em um período composto, o segundo verbo deve ficar no presente. Gente, não tem isso aí na gramática, tá? Eu tenho algumas combinações verbais que eu tenho que seguir. Eu já passei uma para vocês, né? Lá, eu tenho que usar pretérito imperfeito do subjuntivo com futuro do pretérito indicativo. Isso aí eu tenho que usar, né? Você pode alternar um pouco isso aí, né? Você pode, por exemplo, assim, se eu soubesse, eu falava. Então, você pode usar com o pretérito imperfeito do subjuntivo, você pode usar o pretérito imperfeito do indicativo. Então, é outra opção que você tem, né? Você pode ainda usar o pretérito mais que perfeito. Soubera, falara, também é correto, né? Então, eu posso usar dois verbos no pretérito mais que perfeito. Se eu usar os dois, certo? Mais que os dois também. Então, gente, eu tenho, obviamente, alguns usos padronizados pela norma culta, né? Então, tá aí, pretérito imperfeito do subjuntivo com futuro do pretérito indicativo, sim. Pretérito imperfeito subjuntivo com pretérito imperfeito indicativo, sim. Pretérito mais que perfeito com pretérito mais que perfeito. Essas conjunções são
respaldadas na norma culta da língua. Agora, essa daí de um verbo no pretérito perfeito, o segundo tem que ficar no presente, isso aí eu desconheço, né? Nós não temos isso aí, não, na nossa gramática, ok? Então, gente, uma questão difícil, né? Nós vamos ficar aí de letra C, tá? Vamos lá.